Você conhece o caso da menina que mandou matar o próprio pai? Conheçam Sherry Pearson. Ela era uma menina de 16 anos que durante toda a sua infância morou com seus pais e seus irmãos em Long Island. James e Kathleen eram pais bem rigorosos e muito elogiados pela forma como criavam seus filhos. Eles eram a típica família dos anos 70 e 80 que só jantavam juntos ou assistiam televisão quando toda a família estava reunida, e eles também tinham um status financeiro muito bom. Em 1979, quando Sherry tinha 10 anos, sua mãe foi diagnosticada com uma doença renal rara e terminal. Foi durante essa época que as coisas começaram a mudar para ela, e como sua mãe já não tinha mais saúde, era ela quem fazia todas as tarefas de casa. E assim que sua mãe ficou doente, o pai dela também começou a dar muita atenção para ela. No começo ela achou o máximo, mas em 1980, quando Sherry tinha 11 anos, James estava levando ela para visitar sua mãe no hospital, e enquanto ele estava dirigindo, ele acabou passando a mão na filha. Imediatamente ela se assustou, mas infelizmente a partir daí ele começou a levar ela para a cama todos os dias. E quando ele fazia isso, ele falava para ela que era só ela fingir que ele era seu namorado. Sherry era submetida a todos os tipos de relações sexuais, chegando a ser estuprada 2 vezes por dia enquanto sua mãe estava no hospital. Sherry chegou a ameaçar o pai, dizendo que ia contar tudo pra alguém, mas ele disse pra ela que ninguém jamais acreditaria, já que ele era um homem de respeito. Por muitas vezes ela era obrigada a dormir na mesma cama que ele, e quando ela se negava, ou ele agredia ela ou sua cachorra. Certa vez ele chutou a cachorra tão forte que ela chegou a ricochetear na parede e ficou chorando de dor por muitas horas. Ele proibiu que Sherry fosse confortar seu animal e fez ela ficar do lado dele por todo o tempo. Fora isso, Sherry sempre chegava no colégio com muitos hematomas, e quando alguém perguntava pra ela por que ela estava daquele jeito, ela sempre dizia que caiu. Ela nunca contava o que acontecia em sua casa. Alguns anos de abuso se passaram e no dia 13 de fevereiro de 1985, Kathleen Pearson acabou falecendo, e dizem que James conversou com alguns amigos e disse que a amava demais e que sentia muita falta da esposa, mas que também tinha muita raiva dela porque ela deixou ele sozinho cuidando de 3 filhos. Assim que sua mãe faleceu, Sherry imaginou que os abusos cessariam, já que seu pai estava livre para procurar uma nova mulher. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, já que os estupros se tornaram ainda mais frequentes, chegando até 3 vezes por dia. Nessa mesma época, ela conheceu Robert, um menino de seu colégio, e então eles se apaixonaram e começaram a namorar. Porém, James odiava ele, chegando a proibir Sherry de ver seu namorado sozinha. Em maio de 1985, a família Pearson comemorou com uma grande festa luxuosa o aniversário de 16 anos de Sherry. E James, fingindo ser um ótimo pai, obviamente foi a primeira pessoa que dançou com ela na pista de dança. Após isso, Robert também dançou com ela ali. Após isso, os dias se passaram, e depois de anos e anos de abuso, Sherry chegou a seu limite quando James disse pra ela que também ia estuprar agora sua filha de 8 anos. Fora isso, teve um dia que ela chegou em casa e viu seu pai próximo demais de sua irmã. Isso fez ela ferver de raiva, porque ela não queria que sua irmã jamais passasse pelo mesmo trauma a qual ela foi submetida. Por causa disso, pela primeira vez ela confidenciou a Robert tudo o que ela passava ali, e a partir daí os dois ficaram pensando em algum plano que pudesse salvar ela e a irmã daquele homem. E então, um certo dia, Sherry estava no colégio e um menino de sua classe, que se chamava Sean, estava fazendo um trabalho escolar junto com ela. Eles então começaram a conversar sobre um caso que estava na mídia há alguns dias e que falava sobre uma mulher que tinha contratado um assassino. Enquanto Sherry estava conversando com ele sobre esse assunto, ela perguntou quem seria louco o suficiente para fazer alguma coisa desse tipo. E então Sean respondeu para ela que ele seria e que cobraria $1000 para fazer isso. Após a conversa, Sherry falou com Robert que conseguiu o dinheiro e disse para Sean que pagaria ele assim que o serviço fosse feito. No dia 4 de janeiro
janeiro de 1986. Era aniversário de James e então Sherry acordou cedo, assou um bolo, ligou para a estação de rádio local para mandar uma mensagem para seu pai e após isso ela teve que ir para o colégio, já que teria um jogo de basquete e como ela era líder de torcida, ela tinha que estar ali também. Assim que chegou, Sean disse para ela que tudo seria feito no dia seguinte. Só que Sherry ficou um pouco assustada e até pensou em voltar atrás. Só que Robert conversou com ela e disse que ia ficar tudo bem e que tudo ia dar certo. Na manhã do dia 5 de fevereiro de 1986, Sean se escondeu atrás de uma árvore e assim que James saiu pela porta, ele disparou e ele morreu na hora. Os policiais foram chamados e a princípio eles acharam que tudo foi feito por um profissional. Só que após alguns dias, eles foram informados por uma aluna não identificada de que Sherry estava falando pelos corredores do colégio sobre contratar um assassino para matar o seu pai. Eles então a levaram e após um breve interrogatório, ela acabou confessando. Durante o julgamento, quando todos os abusos vieram à tona, muitas testemunhas apareceram dizendo que sentiam que algo estava errado com a família, mas que não sabiam exatamente como agir. Até um tio de Sherry, em último momento, decidiu testemunhar a favor dela, já que ele passou a acreditar na sobrinha. Muitas pessoas também a questionaram, dizendo o porquê dela não ter falado tudo isso antes. Só que Sherry disse que ninguém acreditaria nela e que se não estavam acreditando com o pai dela morto, imagina com ele vivo. Durante o julgamento, o juiz argumentou que ela não precisava ter feito isso, já que a vida dela não tinha sido ameaçada. Algo que o terapeuta foi totalmente contra, pois ele disse que quando uma menina passa por uma situação dessa com o pai, é como se a alma fosse totalmente assassinada. Embora o juiz tenha considerado Sherry vítima de toda essa situação, ele a sentenciou a 6 meses de prisão, sentenciou Robert a alguns meses em condicional e Sean a 16 anos de prisão. Enquanto estava na prisão, Sherry abortou um bebê e posteriormente, através de exame de DNA, se descobriu que James não era o pai. Sua avó paterna disse a jornais da época que não acreditava que seu filho tenha tocado na neta, e após isso as duas nunca mais se falaram. Sherry cumpriu 3 meses e meio de prisão e assim que saiu, Robert estava esperando por ela em liberdade condicional. Assim que saiu da cadeia, os dois se casaram e após alguns anos eles tiveram 2 filhas, Samantha e Casey. Sean, no entanto, ficou 16 anos preso e só foi solto em 2002. Durante o tempo que ele ficou na prisão, ele acabou ingressando em um programa de educação que deu a ele a oportunidade de ganhar um bacharelado. Ele ajudou outros presidiários a aprender a ler e a escrever e após a sua libertação ele voltou à prisão agora como diretor do programa que anteriormente o ajudou e agora ele ajuda presidiários em liberdade condicional a se reerguerem após soltura. Desde os anos 80 até os dias de hoje, toda a comunidade onde eles moravam ainda se questiona se tudo que Sherry falou foi verdade ou se tudo isso foi coisa da cabeça dela. Os burburinhos aumentaram ainda mais depois que em 2016 Robert e Sherry lançaram um livro falando sobre seu passado traumático. Através de fotos e reportagens que eu vi, aparentemente Robert e Sherry têm uma família muito feliz. Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Espero muito que vocês tenham entendido toda essa história da Sherry. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você já conhecia esse caso, ou se vocês acreditam nela ou não. Esse caso ainda é muito debatido lá onde ela morava. Muitas pessoas acreditam e muitas também não acreditam, tá? Por favor, também não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E se você puder também, por favor, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, porque assim vocês ajudam que outras pessoas também conheçam o meu trabalho. Pode ter certeza que eu sempre tô lendo todos os comentários, escutando as críticas de vocês. Muitas pessoas estavam pedindo pra eu falar um pouquinho mais baixo e desde a semana passada eu tô me monitorando a respeito disso. Eu espero muito que vocês tenham percebido. Às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas vocês podem ter certeza que eu leio todos. Como eu tô trazendo vídeo toda segunda, quarta e sexta, minha vida acaba que tá bem corrida, então por isso que eu não tô conseguindo responder todo mundo. Mas vocês podem ter certeza que eu leio todos, tá bom? Não se esqueçam que em breve nós teremos um próximo caso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.